Deus só vai te dar mais quando você administrar bem aquilo que você já tem. Isso se aplica a negócios, dinheiro, dons, revelação, tempo. Na verdade, Deus nos chamou para administrar corretamente as coisas que são dele. Tudo é dele, só temos o privilégio de administrar, de cuidar, de gerir bem as coisas. E para isso precisamos nos permitir a viver uma vida de aprendizado, de propósito, de desafios, de processos. E à medida em que você aprende, vence os desafios, sofre os danos da vida, as lutas dos processos, você cresce e se torna apto a ir para um próximo nível. Isso é o que chamamos de maturidade. Como já disse aqui algumas vezes, maturidade não vem com os anos, vem com os danos que a vida lhe traz. E se você se permitir crescer com os danos que a vida lhe traz, você avança. Caso contrário, você passa a viver uma vida frustrada, um ciclo de derrotas. E a mensagem de hoje é sobre isso, sobre como gerir bem a sua vida, avançar sempre em direção ao aprendizado, em direção à maturidade. Então abra o seu coração, porque hoje tem mais 3 princípios, mais 3 chaves que vão te ajudar a enxergar a vida pela perspectiva do céu. Amém? Então respire fundo, acalme o seu coração e abra o seu coração. E despertos, Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Eu quero falar com você hoje sobre conselhos para uma vida de sucesso. Conselhos para uma vida de sucesso. A primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: analise sua vida e resgate o tempo. Analise a sua vida e resgate o tempo. Efésios capítulo 5, verso 15 ao 17, nós lemos: olhai, portanto, cuidadosamente como andais, não como incipientes, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. A direção da palavra aqui é prática, é clara, é direta, é um chamado com 7 alertas. Olhar como andar, não ser incipiente ou tolo, ser sábio, remir o tempo, os dias são maus, não ser insensato e buscar entender qual é a vontade do Senhor. Então deixa eu clarear para você esses 7 alertas aqui. Olhar como andar é uma autoanálise, é um chamado para a autoanálise da nossa própria vida, procurando ver se as nossas atitudes estão em convergência com a vida que gostaríamos de ter e com a fé que professamos ter. Já incipiente é o mesmo que ignorante, imprudente, aquele que age sem pensar. Devemos então refletir antes de agir, pensar antes de falar, ponderar antes de executar. E aí entra ser sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso nos mostra que quem é sábio sabe gerenciar bem o seu próprio tempo. Mas Paulo usa a expressão remindo o tempo, que significa resgatando o tempo. Isso me deixou intrigado, porque é uma palavra um pouco diferente para falar sobre o tempo, resgatar o tempo. Foi então que, tentando entender todo esse contexto da frase, eu me deparei com a tradução que segue: remindo o tempo porque os dias são maus. Dias maus, na tradução literal da Bíblia, significa de natureza ruim e também pressionado e atormentado pelo trabalho árduo, pelo aborrecimento, uma vida, um tempo cheio de perigo para a fé cristã. O que a Bíblia quer nos dizer? Que o inimigo age em nossa vida, roubando o nosso tempo, através de excessos de coisas para fazer, que nos aborrecem e que nós precisamos ter sabedoria suficiente para aproveitar corretamente o tempo que temos. Isso é resgatar o tempo para coisas que realmente têm valor e propósito. E aí vem o 7º alerta: não seja insensato, mas entenda qual é a vontade do Senhor. Para entender qual é a vontade de Deus, é necessário ser sensato, e para ser sensato devemos agir com prudência, refletir mais e buscar ter mais equilíbrio em todas as situações, incluindo as situações difíceis. Para resumir em uma direção mais prática para você, eu diria da seguinte forma: faça uma análise profunda da sua vida. Veja os seus frutos
e as suas disfunções, não seja ignorante, busque aprender, busque entender mais as coisas, reflita mais, seja mais prudente, administre bem o seu tempo, não se encha de distrações, nem de afazeres demais que te causam somente aborrecimento. Dedique um tempo para buscar a voz de Deus. Sabe, talvez isso você vai conseguir fazendo saindo das redes sociais, excluindo os aplicativos que roubam seu tempo, sabe, guardando o seu celular depois do expediente, eu não sei. Cuide de você, faça exercícios, leia um bom livro, assista um filme em família, faça um passeio simples em família, tome um sorvete na praça, sabe, talvez olhando o pôr do sol, desfrute as coisas simples da vida, com as coisas, com as pessoas com quem você ama. Essas são de fato atitudes de uma pessoa sábia. Isso é resgatar o tempo. Mas administrar bem o tempo não é suficiente, não é tudo. Nós precisamos também administrar as nossas emoções. E aí entramos na segunda chave. Manso e humilde é quem aprendeu a gerir as suas emoções. Manso e humilde é quem aprendeu a gerir suas emoções. Jesus disse, está lá em Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você conhece essa passagem. E eu separei esse versículo para trazer essa ilustração, contextualização para você, porque a falta de gerenciamento de tempo e a falta de gerenciamento das emoções são causas inquestionáveis da sobrecarga da mente. As pessoas caem, as pessoas morrem, as pessoas sofrem burnout por conta disso, porque não gerencia seu tempo e as suas emoções, e a alma então fica pesada. E Jesus disse que se estivéssemos sobrecarregados, deveríamos ir até Ele e aprender com Ele e como Ele lidava com as questões da vida. Ele disse, venham a mim e aprendam de mim. São duas atitudes distintas. Tem gente que só vai até Jesus, mas não quer aprender com Ele. Nós precisamos aprender com Ele. E Ele é claro quanto ao seu modo de pensar e o seu modo de agir. Eu sou manso e humilde de coração. Ele pensava e agia dessa forma, com mansidão e humildade. E de todas as virtudes existentes em Jesus, Ele enfatizou essas duas, mansidão e humildade. Para que a nossa alma tenha descanso, nós precisamos aprender a domar o nosso coração em mansidão e humildade. Caso contrário, a sua vida será pesada, desgastante, arrastada. E sabemos que a alma é a nossa mente. E uma mente cansada, aflita, abatida é uma mente doente. E uma mente doente adoece até o corpo. Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar até os ossos, ou seja, as nossas emoções refletem no nosso corpo. Uma mente cansada, aflita, abatida é uma mente doente e adoece até o corpo. Então, como ter um coração manso e humilde? O que Jesus quis nos dizer? Manso é bondade de espírito. A palavra manso significa bondade de espírito. Gentileza é a mesma palavra que a Bíblia usa para descrever gentileza. Então seja gentil com as pessoas à sua volta, mas não se esqueça de ser gentil consigo mesmo, com você mesmo. Se cobre menos, se ame mais, perdoe mais você e perdoe também os outros. Não são coisas fáceis de fazer, mas são coisas necessárias para lembrarmos todos os dias. Uma pessoa gentil é aquela que se preocupa menos com a aparência e mais com as atitudes. Porque gentileza é a força de quem escolhe responder com graça quando o mundo responde com dureza. Só que algumas pessoas acham que gentileza é fraqueza. Gentileza não é fraqueza, é maturidade espiritual, é não deixar que as coisas de fora penetrem no seu coração. Foi isso que Jesus quis dizer quando disse que Ele mesmo era manso. Já a humildade é a disposição de espírito em aceitar a forma de Deus lidar conosco, sem demonstrar resistência. Quando você é humilde, você aceita a correção, o ensinamento de Deus sem resistir a Ele. Os humildes são aqueles que decidem confiar inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças.
Mesmo quando injustiçados, perseguidos, caluniados, decidem não revidar, mas se lançar aos pés do autor da vida, aquele que nos justifica, que é Deus. Então, mansidão e humildade aqui são oposto à arrogância e egoísmo. Estão atrelados à confiança na bondade de Deus. Em outras palavras, manso e humilde é aquele que aprendeu a gerir as suas emoções. Então aprenda a falar sobre o que você está sentindo. Se culpe menos, exija menos, respire mais, reflita mais. Faça algo de bom para as pessoas. Faça algo que te faça se sentir vivo. Aprenda a ouvir, a ouvir mais e reagir menos. Esses são os conselhos práticos para uma pessoa ser mais mansa e mais humilde. E quando você aprende a administrar o seu tempo e as suas emoções, você está pronto para avançar. E aí entramos na terceira e última chave. A vida é sobre administrar o tempo e as emoções. A vida é sobre isso. Se você parar para refletir sobre a vida, você vai entender que é tudo sobre tempo e emoções. O tempo que você tem e as emoções que você sente frente aos desafios da vida. E a Bíblia nos orienta a administrar bem várias coisas, inclusive a graça de Deus, como está lá em 1 Pedro 4,10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus confiou em você, a graça dele para que você administre. Mas como isso realmente se aplica na nossa vida? Na verdade, a palavra administrar significa direção de servir, administrar. Ministrar é servir. Então, para administrar bem a nossa vida, nós precisamos servir aqueles que Deus confiou à nossa volta. E para servir, precisamos gastar tempo, ouvir, cuidar, apoiar, dar suporte e conectar com as emoções alheias. Para administrar a sua vida, você vai precisar entender e aplicar as duas primeiras chaves: gerir o tempo e as emoções. Casamentos se acabam porque o homem, a mulher ou ambos não sabem ou não souberam verdadeiramente gerir o tempo de qualidade e as emoções um do outro dentro de casa. Alguns pais não investiram tempo conversando, conhecendo as emoções dos filhos na infância e na adolescência, e quando eles alcançam certa idade, acabam se afastando dos pais e se perdendo em vícios, amizades erradas e outras coisas. Pessoas precisam de tempo. Pessoas precisam serem ouvidas, amadas, servidas. Nada acaba do dia para a noite. Nada acaba, entre aspas, do nada. Ou talvez agora você identificou alguma coisa na sua vida que acabou exatamente por isso. Por falta de cuidado, por falta de atenção ou de administração. Talvez a culpa não foi sua e até hoje você acha que é, mas não estamos aqui para olhar para trás. Nós não estamos aqui para olhar para trás. Estamos aqui para olhar para dentro e para frente, porque o Evangelho é também sobre novos começos. Então olhe hoje para a sua vida, faça uma análise da sua vida, o que falamos no começo. O que é que precisa ser melhor administrado? Como você vai gerir a sua casa, servir a sua família? O que é que seu filho, a sua filha está precisando hoje? Talvez ele ou ela só quer ser ouvido, ouvida, abraçado. Talvez seja seu marido, sua esposa que esteja precisando de algum cuidado, de algum tempo de qualidade, um passeio, um momento a dois, eu não sei. Talvez é você que esteja precisando falar, ser ouvido ou tomar uma decisão para cuidar melhor de você. A palavra de Deus quer te dar uma direção prática e para isso você vai precisar se permitir ser guiado, ser instruído por Deus, ser ensinado por Deus. Esses são conselhos práticos de uma vida de sucesso, uma vida com Deus, uma vida com coerência, sem negligência e uma vida baseada na verdade. Amém? Quero orar pela sua casa, pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua palavra, pela tua bondade, Pai. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor derrame sobre ela força, graça e sabedoria e direção, Pai. Para que o Senhor encha ela de amor, de unção que vem do alto, capacitando, direcionando, instruindo, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E eu termino te lembrando
Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.